Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz. Sou o Marcos, estamos aqui na Igreja da Promessa de Vila Medeiros, em São Paulo, e hoje, novamente com vocês, nós estamos apresentando o review. Como vocês sabem, a nossa Igreja da Promessa aqui em Vila Medeiros, em São Paulo, ela realiza toda quarta-feira o review da mensagem de sábado. No caso, hoje, dia 16, a mensagem foi transmitida pelo nosso pastor Alain, e hoje o tema da nossa mensagem foi o Evangelho no Alto. O Evangelho no Alto é o tema de uma mensagem que está dentro da série Evangelho Além da Superfície. Então, nesse momento, estamos com esse tema, com essa série, que fala do Evangelho de uma forma mais profunda, por isso o Evangelho Além da Superfície. E hoje, o pastor trouxe o Evangelho no Alto, baseado em Romanos 8, 18 ao 23. E nós temos a alegria e o prazer de ter conosco nosso jovem irmão Arthur. O Arthur é do Ministério de Música. Arthur, seja bem-vindo ao nosso review. Obrigado, a paz do Senhor, pessoal. Um privilégio estar podendo comentar aqui, falar um pouco sobre essa série de mensagens. Amém. Obrigado. E hoje a mensagem, logo no início, o pastor falou algo interessante, Arthur. Ele estava contando um pouco da história ali na Europa, quando os europeus, em especial os ingleses, saíram para evangelizar e foram evangelizar a Índia. E um desses pastores percebeu que a igreja inglesa não estava entendendo o evangelho. E ele então disse essa frase, ele disse assim: nós saímos para pregar para os indianos, mas ninguém ficou para pregar para nós. Porque ele estava sentindo que as pessoas estavam distantes do evangelho, elas não estavam compreendendo o evangelho puro e simples, o evangelho, a salvação mesmo, que se compreende o evangelho como remissão, como redenção, o evangelho como uma nova forma de viver, como Cristo nos deixou, um novo jeito da igreja estar no mundo, uma nova forma com um plano evidente de Deus para a salvação de toda a humanidade. E esse pastor falou essa frase muito interessante, que faltou essa pregação do verdadeiro evangelho. Enquanto alguns saíram para evangelizar a Índia, parece que ficou faltando ali, né? É muito interessante esse tema, né, Arthur? O evangelho no alto. E a gente estava agora há pouco conversando e você fez um pequeno resumo aí desse início. Eu achei muito interessante a sua forma de colocar. Queria ouvir um pouquinho de você, o que você achou desse tema, o que você já de início pode nos falar um pouco sobre isso. Eu acredito que é um tema muito importante, né? A gente como cristão, já vivenciando, né, o dia a dia como cristãos, vindo na igreja, a gente tem uma percepção de evangelho, de repente, de forma empírica, né? E um ponto muito interessante que eu acho que o pastor trouxe na mensagem é sobre o significado real do evangelho, né? A gente teve o início na semana passada, na primeira mensagem da série, falando sobre o evangelho no chão, certo? E hoje foi o evangelho no alto. Eu acho que a definição do evangelho, até pegando o gancho desse acontecimento com os ingleses, né? O evangelho é uma boa notícia, né? E essa boa notícia é porque existe uma notícia ruim. E qual que é a boa notícia? A boa notícia é que Jesus nos salva, né? A boa notícia é o que está em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa salvação, aí vem as perguntas, mas do que nós somos salvos? É aí que está o evangelho, aí vem a má notícia. A gente é salvo da condenação eterna, pelo motivo do pecado, né? E então, de forma pessoal, a gente tem a nossa salvação dos nossos pecados, a nossa remissão,
e de forma abrangente o pecado que nós cometemos, que é o motivo, né, que é a má notícia, ele abrangeu, ele se estendeu a toda a criação, ele prejudicou ele atingiu, né, toda a criação, tudo aquilo que Deus fez. Não só o ser humano, a humanidade, mas aonde a humanidade habita, né, que seria toda a terra, a natureza. Então eu achei assim, muito interessante essa visão, entender que o reflexo de uma atitude, de um erro que nós cometemos com Deus no passado, prejudicou todo esse ecossistema, né? Todo esse universo. E Jesus, quando ele vem para nos redimir, ele vem para restaurar todas essas coisas, né? Eu acho que é bem interessante esse ponto, que ele vem para nos salvar e nos proporcionar um novo céu, uma nova terra, restaurando esta terra, restaurando todas as coisas. Muito bem. Outra coisa interessante que o pastor falou, né, ele até citou a cosmovisão, né, mostrando que o evangelho no alto, aqui nesse tema, ele está falando de uma salvação e de uma restauração do mundo, né? Quer dizer, nós entendemos até no sábado passado, na primeira série, da salvação no chão, quer dizer, falando diretamente com a gente. Hoje ele falou assim, hoje estamos falando diretamente do mundo todo, né? Porque a verdade é que quando Cristo salvou, ele trouxe consigo todo mundo, ele salvou, a salvação dele é uma salvação total, né? Para todos, com o objetivo de restaurar tudo, né? E tanto que lá em Romanos, quando o pastor citou, diz que a natureza, ela geme, ela busca, ela espera por essa restauração, né? Esse novo Éden. Nós até citamos aqui que o homem foi colocado como gerente, né? Como administrador. E no momento que ele cai ele, mas cai tudo, né? Cai tudo, tudo desajustou, né? E ele, inclusive, o pastor citou assim, ó, nós vivemos deslocados no mundo e buscando um paraíso perdido. Nós estamos buscando esse paraíso que se perdeu com essa queda. E diz assim, a criação, ela anseia por uma libertação e um retorno a Cristo. Diz que toda a criação está aguardando, ansiosa e esperando. Bom, nesse momento da mensagem que o pastor falava dessa restauração, ele já partia então para um momento do retorno de Cristo, né? Já dando um spoiler, no final o pastor estava falando Maranata, hora vem o Senhor Jesus. Mas vamos voltar um pouquinho e já nós chegaremos lá no final. Aliás, irmãos, fiquem à vontade, vejam a mensagem, está aí no nosso canal do YouTube, está sendo colocado pelos irmãos, o link. Você precisa ouvir essa mensagem, é uma mensagem muito interessante, né? Nós estamos aqui fazendo o review dessa mensagem e dando alguns spoilers para os irmãos, mas vocês sabem que o plano da salvação que começou lá atrás, ele termina de fato lá no retorno de nosso Senhor, que é o que nós tanto aguardamos e tanto desejamos, né? Mas aí, Arthur, falei tudo isso e aí queria colocar para você essa parte de que a criação anseia por libertação e sobre no momento que a salvação de Cristo vem, ela vem para reconciliar consigo todas as coisas. Essa reconciliação reconcilia tudo. Nós, o mundo todo, o planeta, a natureza, né? Como é que você vê essa reconciliação total, esse retorno total para o novo Éden, novo paraíso? Essa reconciliação seria diretamente com Deus, né? A gente tinha um acesso no início da criação, o ser humano, né, Adão e Eva, tinham acesso a Deus. A criação foi feita para glorificar a Deus, né? O homem foi feito para a glória de Deus, e o pecado limitou esse acesso. Através de Cristo, como que foi um sacrifício vivo que se entregou por nós, a gente teve a oportunidade novamente de ter um acesso restaurado. Cristo sendo o caminho, né? E nesse momento da entrega de Cristo foi onde aconteceu o momento da justificação. Eu acho que esse plano de salvação ele tem
três momentos, né? No ato, né? Então, o primeiro ato aconteceu, a justificação. Nós fomos justificados em Cristo. E no momento que nós somos justificados em Cristo, a gente vai para o segundo ato, que é a santificação. Então, a gente está no caminho da santificação até a volta de Cristo. E aí vai acontecer o terceiro, que seria a glorificação. E quando Cristo voltar, seremos glorificados com Ele, para a honra e glória dele. Nesse momento da santificação, é o momento em que nós nos tornamos agentes do reino de Deus, em benefício dessa reconciliação com o mundo. Então, o Cristo morrendo na cruz e levando consigo toda a culpa, nos justificando, tem um ponto que ele fala que o sacrifício de Cristo permitiu que a criação fosse restaurada. E essa restauração começa com o nosso período de santificação, onde nos tornamos embaixadores do reino e testemunho vivo. A gente é um agente a gente se torna, né, esse agente de reconciliação em todas as esferas. O pastor ele cita, né, que a gente é em todas as esferas da sociedade e na natureza, né, e na terra. Então nós somos com Cristo reconciliadores por meio de Cristo, pela benevolência de Cristo e com o Espírito Santo habitando em nós, nos auxiliando e nos conduzindo no dia a dia. É um plano perfeito, né? É um plano onde Deus tem muita misericórdia da sua criação e ele deseja reconciliar, e a natureza, em contrapartida, não vê a hora que isso aconteça para que a gente seja restaurado. A gente tem um anseio de ver a Cristo, de desejar a volta de Cristo, do Maranata. Amém. Amém. E eu gostaria muito de ler, porque eu acho que isso que você falou foi muito bonito e muito interessante. E para coroar isso, eu gostaria de ler, porque lá em Romanos 8, do 18, que o pastor citou, eu acho que é interessante a gente ler, porque o texto ele é tão claro, né? E é interessante que a gente já leu, eu me lembro de já ter lido, mas quando você lê, parece que a palavra de Deus ela se torna nova a cada momento, a cada dia, né? Então diz assim, olha, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão e da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Então nós aguardamos, nós ansiamos por isso, né? E aí eu gostaria de encerrar falando dessa redenção. O pastor não leu, mas o texto que ele leu cita Isaías. E é tão interessante, é tão poderosa, porque é uma palavra profética lá em Isaías 49, do 8 até o 13, se não me engano, diz assim: assim diz o Senhor, no tempo favorável eu responderei a você, e no dia da salvação eu o ajudarei. Eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos: saiam, e àqueles que estão nas trevas apareçam. Eles se apacentarão junto aos caminhos e acharão pastagem em toda a colina estéril. Não terão fome nem sede, o calor do deserto e o sol não o atingirão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá às fontes da água. Transformei todos os meus montes em estradas, e os meus caminhos serão erguidos.
Veja, eles virão de bem longe, alguns do norte, alguns do oeste, alguns de Assuã. Gritem de alegria, ó céus, regozijem-se, ó terra, e rompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. Então toda a terra e todo o povo afligido cantará de alegria nessa grande salvação. É como se fosse assim, nesse encerramento dessa grande reconciliação, dessa grande salvação de Cristo, né, por todos nós, né, desse trabalho que ele fez e completou na cruz e que nós hoje aproveitamos muito dessa salvação, mas sabemos que ainda em dores esperamos o grande dia do Senhor, né? Nós estamos encerrando, Arthur. Se você quiser deixar algumas palavras finais ainda dentro desse review da mensagem, né, e incentivando os nossos amigos, nossos irmãos a verem a mensagem completa no nosso canal do YouTube. E também, se você gostar, nós pedimos que vocês compartilhem, deem um like, comentem a mensagem. O pastor está sempre atento aos comentários e com certeza ele também vai responder. Claro, o plano de salvação assim, é algo maravilhoso, né? A gente, como cristão, realmente anseia essa volta. E isso porque o Evangelho é uma boa notícia de esperança, né? É a esperança que a gente vai ter a oportunidade de habitar com Cristo, com Deus, de glorificar o nome dele, de vê-lo, né, em um lugar, em um novo céu, em uma nova terra, restaurados por Deus, por Cristo, e onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá morte, não haverá tristeza, não haverá dificuldade. É algo muito difícil hoje, numa condição humana, pecadora, num corpo mortal, a gente imaginar um cenário assim. E é o que o Evangelho é essa notícia, é essa esperança, onde a gente vive num lugar perfeito, com um ser perfeito, que é Deus, tendo a presença de Deus impactando nossas vidas de forma próxima, mais próxima do que tudo que a gente já experimentou. Então, eu acredito que o Evangelho é uma boa notícia que deve ser passada. A gente deve passar isso. Que essa terra vai ser restaurada, que um novo céu e uma nova terra é real. O reino de Deus é real. E temos que ansiar isso e desejar de todo o coração a volta de Cristo, porque é o evento, vai ser o maior dos eventos que já aconteceu nessa terra. Será o evento, o evento, né? O que encerra tudo, né? Onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, como diz em Filipenses 2:10. Amém. Muito obrigado por sua presença. Que Deus abençoe a todos vocês que têm acompanhado as nossas redes sociais, que têm assistido, seja o review ou os outros programas que tem. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho, você vai ser avisado sempre que tiver vídeos novos. Se você gosta da mensagem, dê um like, comente e leve essa mensagem para outras pessoas. Deus pode muito usar você para que você possa falar desse evangelho para outras pessoas. Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana.